podcast do Jornal Paraná de hoje, nós temos a satisfação de bater um papo com a Sônia Xavier, ela que é presidente da AMIC. Sônia, obrigado pela presença e vamos falar um pouquinho dessa entidade que é de extrema importância. Quantos anos tem a AMIC? Então, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui para falar um pouco da AMIC. A AMIC é 1985 ela foi criada, então ela tem 45 anos. Olha só. 45 anos, foi comemorado agora no mês de maio. E a AMIC, não sei se você sabe, ela iniciou, não era esse o propósito. O propósito do início da criação da AMIC era uma cooperativa, tá? E essa cooperativa acabou migrando para uma associação. Os empresários na época era uma cooperativa de moradias. E aí, né, nas reuniões, nos entendimentos da época, eles chegaram à conclusão de que não era esse o caminho, que sim, uma associação ela fluiria melhor e traria mais benefícios para a sociedade. E quais são hoje os serviços que a AMIC presta? Nós temos um leque bem grande de serviços. Nós temos o que é mais forte para nós na AMIC, são os convênios de saúde. Convênios de saúde, nós temos várias clínicas, muitas clínicas. Nós temos no hall lá de conveniados mais de 800 médicos credenciados, e isso tudo eleva bastante a questão desse serviço, que é um dos mais utilizados. Temos um convênio também com a Unimed, nós vendemos Unimed, e o valor, quando é feito através da AMIC, nós conseguimos um valor diferenciado do mercado normal. Temos Serasa, tem o escritório de compras, né, de compras públicas. Nós orientamos, ajudamos, ensinamos, né, os empresários a participarem de licitações. Sempre tem cursos, palestras, workshops que leva o empresário interessado em participar. Porque hoje a gente sabe que o empresário tem uma certa ressalva em participar de licitações. Então, isso é um pouco para desmistificar e falar que pode vender, que tem caminho, que tem quem oriente. Então, esse é o sentido de ter o escritório de compras lá na AMIC também. Só voltar um pouquinho sobre a saúde, porque você destacou aí, abrindo essa lista, né, de serviços. Uma consulta hoje, a pessoa que tem um convênio com a AMIC, chega a qual desconto? Assim, cada clínica determina o seu desconto, tá? Então, nós trabalhamos em 20%, 30% de desconto, né? E o interessante é que a pessoa que opta por estar usando esse serviço, ela não precisa pagar, digamos, a consulta na hora. Vem descontado depois do funcionário, no caso no Lerite, no mês seguinte. Ou até parcela também, ou a própria empresa pode participar. Conforme o valor é parcelado em algumas vezes. Então, tudo isso para facilitar. E nós temos relatos de casos que, às vezes, por outros convênios, não conseguem uma consulta de imediato. E muitas vezes pela AMIC consegue. Então, esse também é um diferencial. E é muito utilizado, sabe, principalmente pelas empresas com mais de 5 funcionários, digamos assim. Eu já ouvi falar bastante sobre esse serviço e muitos elogios, inclusive. Hoje são quantas clínicas, hospitais também? Como que funciona? Na verdade, assim, ó, eu tenho o número em relação a profissionais. Profissionais, né? Em torno de 800 profissionais, isso englobando médicos e as clínicas, né? Então, esse é um número bem grande, é uma vasta possibilidade de encontrar aquele profissional que você realmente precisa, né? E hoje nós temos o aplicativo, né, da AMIC. Então, o próprio empresário pode entrar lá, ele gera sua guia, é tudo digital. Muito isso favoreceu prático. Bastante também. E a empresa, ou pelo menos aquelas pessoas que de repente os acompanham, gostariam de fazer parte da AMIC ou ter essa condição, entre outras situações que você nos colocou, que são favoráveis, essa do convênio, como que ele faz? Ele precisa ser um associado? Então, ele se tornando um associado, ele tem todos esses benefícios, né? Nós temos outro evento que nós fazemos mensalmente, que é o Café com Negócios. Esse Café com Negócios, ele gera muitos negócios, muito network.
E ali também, a partir do momento que ele é associado, ou muitas vezes, o que, que os nossos vendedores fazem? Convidam para o café, para a pessoa chegar lá, conhecer a nossa estrutura, participar do café, sentir como que é essa conexão, e aí ele acaba se associando para ter todos esses benefícios. Olha só que interessante. E a Mickey aí com 46 anos. E qual que é a diferença? De repente alguém pode ter essa curiosidade também. A Mickey e a SIC. A SIC são os empresários, empresas maiores. A Mickey são empresas menores, micro e pequenas empresas. Como é que é? Na verdade, sim. A SIC, Associação Comercial de Cascavel. Tá? E a MIC, Associação das Micro e Pequenas Empresas do Paraná, que antes era do Oeste, aí há uns 4, 5 anos atrás foi trocado, né, e colocado como do Paraná, porque nós temos algumas cidades, alguns municípios próximos que são conveniados da MIC e utilizam esse serviço. Então nós achamos por bem, na época acho que era o Sandro que era o presidente, colocar Paraná, porque daí abrange mais. Mas assim, não tem essa diferenciação. A SIC também atende micro e pequenas empresas, assim como o MEIs. E nós também. A diferença é que nós, às vezes, o que diferencia muito é a questão assim do valor da mensal da empresa. O que a empresa fatura, digamos assim, depende muito do faturamento. A SIC, digamos assim, tem empresas maiores. Não que nós não tenhamos, temos menos, mas o que nós mais temos são empresas de micro e pequenas empresas mesmo, são MEIs também muito importantes, mas a SIC também atende MEI. Então, quer dizer, lá antigamente foi criado a associação comercial e depois vieram as outras associações. Agora, a Cascavel mostra a sua força quando se trata de entidade empresarial, porque a SIC é uma referência no Brasil. A MIC também é uma referência no Brasil, não é? Talvez uma das entidades que mais reúne empresas, que mais desenvolve ações, inclusive ultrapassando as fronteiras, já esteve representando o Brasil em alguns eventos internacionais. Então, Cascavel está bem servida. Com certeza. O ano passado nós estivemos no Peru, representando a MIC, e foi um momento muito bacana dessa integração. E outro ponto bem importante também, que nós temos uma relação muito boa com o Paraguai. O ano passado também fizemos uma visita, fomos numa feira aqui no Paraguai e fomos ao Peru também representar a MIC e levar tudo que nós temos, o rol de serviços e eventos, atividades que nós realizamos, mas o bacana foi que nós levamos um case de sucesso. Nós, na primeira reunião, na primeira palestra, no primeiro curso que nós tivemos de licitações, nós tivemos um casal de empreendedores que eles ganharam a primeira licitação aqui em Cascavel e estão atendendo para merenda escolar, inclusive para outras prefeituras. E foi graças ao apoio da MIC, do SEBRAE junto à prefeitura também, né? E eles conseguiram esse modelo, né, de licitação e conseguiram entrar no mercado. E isso para nós foi assim um momento bem importante, porque trouxe a nítida percepção de que orientando, mostrando, ensinando, que o empresário consegue seguir os passos e conseguir participar das licitações. Porque há uma burocracia muito grande, mas se você tem alguém ali para te ajudar no passo a passo, as coisas fluem e o empresário consegue participar. E então nós levamos esse case de sucesso lá para o Peru. Olha que interessante. E nos últimos anos, entre as conquistas, a sede própria, não é? Não faz muito tempo que tem a sede própria. Não. Na verdade, a antiga sede já era... já era sede própria? Já era sede própria. Só que era um pouco mais acanhada. Isso. E aí nós ganhamos o terreno, né? Então nós temos cessão de uso e aí com os recursos da venda do prédio, nós construímos a sede nova, que, para ilustrar, uma sede totalmente sustentável, com troca de gás carbônico e oxigênio, né? Tudo monitorado, caixa de água para
uso de banheiro, para limpeza da AMIC. Então, assim, são quesitos de sustentabilidade que nós temos e que, inclusive, nós temos o título de Platinum LED, que é um título, né, uma certificação que está cumprindo vários itens de acordo com a sustentabilidade. E a MIC, até para esclarecer um pouco mais, de repente alguém pode ter essa dúvida, ela se sustenta como? Com a participação dos associados, com aquela mensalidade? Como que ela se sustenta? Tem os cursos? O que a gente pode falar sobre essa? Porque são muitos os serviços, são vários funcionários também, colaboradores, não é? Quer dizer, ela precisa ali de um recurso interessante para poder fazer frente a todas essas demandas. Sim, nós temos vários, vários funcionários, né? Nós temos os colaboradores que cumprem lá o seu papel, né, de atender o nosso associado, e a MIC se mantém através do pagamento do valor da mensalidade, né? E isso é um valor que nós temos garantido que entra, né? Mas o que faz a diferenciação também e aumenta o lucro, digamos assim, a receita da MIC, é também os serviços que são prestados. Nós temos vários serviços gratuitos, mas essa questão do percentual das clínicas, isso também acaba aumentando o faturamento da AMIC para se sustentar, porque a gente sabe que os custos são elevados, né, para manter, mas a gente consegue dessa forma. Estamos conversando com a Sônia Xavier, aqui no podcast do Jornal Paraná, ela que é presidente da AMIC. A gente falava, Sônia, sobre a representatividade, a importância, não é, da AMIC. Vamos falar um pouquinho mais da presença da entidade no Brasil. Na verdade, assim, a AMIC, ela, até uns 2 anos atrás, ela era a maior associação de micro e pequenas empresas do Brasil. Hoje nós temos a Associação de Santa Catarina, que é a maior, mas nós estamos no ranking no 2º lugar. Quando nós participamos, só para ilustrar também, hoje eu estou vice-presidente da FAMPEPAR, que é a Federação Paranaense de Micro e Pequenas Empresas do Paraná. Então, quando nós participamos das reuniões, dos comitês, do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa em Curitiba, a MIC sempre tem um destaque por ser a maior do Paraná. Temos outras? Temos, mas não chega no patamar que a MIC está. Uma pelo tempo também, né? Tem muitas associações que ainda são muito novas, que estão ainda no caminho. Então, isso também é um grande diferencial. E tem a CONAMP, que é a Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, que também é um guarda-chuva onde são abarcadas a federação e todas as associações aí do Paraná. Até para esclarecer também um pouquinho mais, a MIC Paraná, você havia falado sobre a participação de municípios no entorno, mas no entorno não podia ser a MIC Oeste, não é? A MIC Paraná tem cidades da região norte, enfim, do sudoeste, cidades lá do sul, que integram de alguma forma para ela ganhar essa nomenclatura de AMIC Paraná, porque eu acho que alguém deve ter essa dúvida também. Né? Não, com certeza. Além de Cascavel, né, nós temos em Capitão, Toledo e Veracruz. Mas até aí podia ser a MIC Oeste, né? Até aí poderia ser. Embora tenha Sudoeste. Nós temos um planejamento estratégico para aumentar. Mas nós estamos esbarrando num problema muito sério, que não é só da MIC, não é nem regional, eu acho que é nível mundial. A questão de mão de obra, né? Pessoas qualificadas para desenvolverem trabalhos nas empresas, nas associações. Então, isso acaba aqui restringindo um pouco. A gente não consegue avançar tanto quanto gostaria, porque nós temos essa questão de pessoas que em todos os segmentos hoje está muito difícil contratar, né? E isso acaba que você tem a vontade, você tem o teu planejamento, você tem como fazer, mas às vezes nós estamos esbarrando muito nisso atualmente. Curitiba, o pessoal não ficou com um pouquinho de ciúme, não? AMIC Paraná, Londrina. Pois é. Lá tem as entidades dessa mesma natureza. Tem, mas são entidades menores. Por exemplo, Curitiba teve
há uns 5 anos atrás, era uma diretoria assim, que estava muito participativa, estava assim, com bons projetos. Daí, às vezes muda o presidente, muda a diretoria, acaba dando, né? E aí trocou a diretoria, acabou meio que se perdendo. Inclusive, eu na última reunião que eu estive em Curitiba, eu conversei com o atual presidente, falei, viu, e aí sumiu das reuniões, não apareceu mais, o que aconteceu? Ele, tive uns problemas de documentação e tal, acabou, mas agora retomando. Então, esses entraves é que fazem com que, às vezes, a associação não deslanche, sabe? Sim. E Maringá é uma associação também, ela não tem muitos associados, mas é uma também de destaque que nós temos nesse rol de associações que procuram desenvolver um trabalho. Agora, não é puxando a sardinha aqui para o nosso assado, mas a BIC, diante de todas essas variáveis, tem se destacado, né? E tem novidade, tem algo relacionado à mulher. Você não foi a primeira mulher presidente da MIC, ou foi? Sim, a primeira mulher. A primeira mulher. Aham. Então, nesses 46 anos, você já esteve na presidência, você ficou, Sim. saiu e depois voltou. É isso. Então, Fiquei. é a segunda... segundo mandato. Segundo mandato. Eu entrei... Você tem esse marco histórico também, né? Na época, o Sandro era o presidente e ele me chamou, quando ele foi sair para presidente, ele me chamou para ser vice. Daí eu entrei como vice, daí quando ele saiu, que venceu os 2 anos, ele falou, Sônia, agora é tua vez. Eu falei, não. Aí ele falou, não, vai ser a primeira mulher e tal. Aí na época eu aceitei, aí fiquei 2 anos, daí entrou Giovanni, né? E daí quando estava no final, todo mundo, Sônia, volta e tal, porque você era para ter ficado mais 2 e tal, não sei o quê. E aí eu acabei que retornando. Estou muito feliz em ter voltado e ter essa percepção de que para voltar, sabe? Isso me deixou assim bem feliz. E é uma Sem contribuição, ego. né? Não tem salário. Não tem, é voluntário. Olha só, é voluntário, é uma contribuição e toma bastante tempo. E toma bastante tempo. Porque se não se dedicar, a coisa não acontece. Não acontece. Por exemplo, eu faço uma agenda semanal, terça e quinta de manhã eu estou na MIC. Né? Então, assim, a gente faz reunião interna e se tem alguma visita, alguém que precise ir lá conversar, marcar uma reunião, procura agendar nesses dias. Que aí eu estou a manhã toda lá para estar resolvendo. E é um caminho, assim, que na época ainda do Sandro, ele tomou esse procedimento e eu falei, vou continuar. Porque, assim, se você não tem um dia específico para estar, qualquer dia é dia, né? Então, assim, se você tem esse compromisso, as pessoas já sabem, terça e quinta, a Sônia está lá. Os próprios colaboradores. Não, precisa de alguma coisa? Eu sei que nesse horário, nesse dia, a Sônia está aí e pode resolver. E um ponto que eu quero acrescentar, e não é só a Sônia que participa das reuniões com os gestores. Nós temos a diretoria, tem diretores que são muito participativos, muito assíduos nas reuniões, e isso tudo mostra o engajamento. Porque muitas vezes a gente ouve assim, mas é só o presidente que faz. Não posso falar isso dos meus diretores. Eles participam, sempre nós temos 2, 3 que podem estar, não digo toda semana, mas sempre que podem, estão presentes, e isso contribui muito, porque são mais ideias, são mais propósitos que a gente acaba aqui incutindo no dia a dia, e na resolução diária também isso é muito bom. E defende-se muito a presença da mulher na política, o empoderamento, a presença da mulher ali, aqui, enfim, a presença da mulher na MIC. Você pode até ser suspeita, mas fique à vontade para falar, né? Deixa de lado a modéstia. O que mudou com a presença de uma mulher na MIC? Na verdade, assim, eu acho que mudou muita coisa. Porque agora até que não, mas no meu primeiro mandato sentia muito a questão do machismo, né? Uma mulher e tal, todo mundo meio com o pé atrás. Agora já estão mais acostumados, né? E eu acho que é um momento, né, da mulher sair da sua zona de conforto, né? E ser protagonista da sua própria história, estar fazendo a sua história para um bem comum, digamos assim, para a sociedade de modo geral. E assim, nós temos um projeto que já está em andamento. Sempre, esse ano mesmo foi um mês muito bacana, o mês de março, que é o mês da mulher. Tivemos eventos
toda semana, culminou com a presença de uma ex-deputada, que agora vai concorrer à eleição. Ela esteve aqui conosco, prestigiando, que é a Cristina, não sei se posso falar. Pode. A Cristina Cristina Grêmio. A Iarete. Ah, Iarete. A Iarete. Ah, Cristina Iarete. Ela veio, prestigiou, se colocou à disposição, foi muito bom. Houve assim uma interação muito grande das mulheres com temas relevantes para a vida das mulheres e para o próprio entendimento, porque não adianta eu saber que é bom eu participar de uma reunião, de um workshop, mas não é só saber que é importante, é estar lá e viver aquilo. E nós tivemos vivências muito boas. E tudo isso foi muito bom. E a partir daí já era um propósito, né, do ano passado, quando eu assumi, nós criarmos o Comitê da Mulher Empreendedor da AMIC. E aí nós criamos esse comitê, já está bem estruturado. E nossa primeira ação enquanto comitê será no mês de outubro no Cascavel Rosa. Então já estamos começando a delinear uma campanha em relação ao Outubro Rosa, e são ações que nós pensamos em para o ano que vem já colocar no calendário, ações mais pontuais, com temas bem importantes para levar a mulher cada vez mais a ocupar o seu espaço. E para mim, ser a primeira mulher a presidir a AMIC foi uma honra. Foi uma honra muito grande, e eu me sinto assim com muita responsabilidade, no sentido assim de dar o meu melhor. Porque quer queira, quer não, sem modéstia, como você falou, você acaba sendo um espelho, né? E quando você se torna um espelho, você tem que ter muito cuidado, né? Com o que faz, porque você acaba sendo uma referência, né? E se não dá certo, dá alguma coisa errada, alimenta ainda mais aquela manifestação errônea, diga-se de passagem, de que, não deu certo porque é mulher. Quer dizer, se já tem alguns preconceitos, né, isso se fortalece ainda mais, o que é extremamente negativo, né? Olha o tamanho da responsabilidade. Né? Sim, isso é verdade, porque assim, se você, qualquer deslize, né, já a gente sabe como que é, né? Já tem a cobrança, né, e tudo isso é bem complicado. Eu procuro, assim, conduzir da melhor forma possível. Eu sou uma pessoa bem tranquila, assim, eu não sou explosiva e tal, sou bem calma. Então, eu sempre procuro levar tudo isso para onde eu estou, né? Na minha casa, na escola, na AMIC, na Associação de Moradores, enfim. Aonde eu passo, porque tem que ter essa maleabilidade para poder conduzir melhor as coisas, sem atrito, sem gritos, né? Então essa é a minha concepção, e eu procuro levar isso para dentro da AMIC. Independente se é mulher ou homem, tem que ter essa flexibilidade, essa compreensão, resiliência, né? Uma série de situações para a coisa caminhar, né? Exatamente. Nós estamos nos encaminhando já para esse segundo semestre, estamos aí no meio, né, digamos assim, pode-se dizer, é um ano eleitoral, enfim, tem muita movimentação ainda nesse segundo semestre. Alguma outra novidade da AMIC nesse segundo semestre, nesse ano, nesse restante, aí pouco mais de 4 meses? Então, outro serviço que nós colocamos na AMIC é o Clube de Vantagens. O Clube de Vantagens é um benefício para aquele associado que ele quer estar em mais evidência do que os demais, digamos assim. É um pacote que nós oferecemos, né, onde o nosso marketing faz um trabalho de divulgação constante sobre a empresa que está nesse pacote de Clube de Vantagens. E aí oferece mais desconto, coloca-se muito no Instagram, nas redes sociais, né? Qual é o serviço prestado, o que oferece, se é uma clínica, se é uma floricultura, como nós temos, né? E assim consegue colocar em evidência a sua empresa. Então, isso também está tendo um resultado fantástico, né? Porque foi algo assim que nós pensamos como fazer para engajar esse associado e ele se sentir motivado, valorizado e sendo visto pela sociedade. Porque hoje a gente vê que você pega o celular, vai rolando, né? Então, assim, nós tínhamos que pensar em algo que levasse o associado, o empresário, a olhar o que de fato está acontecendo com aquela empresa, o que aquela empresa está oferecendo. Hoje nós temos, que eu me lembro, assim, tem várias farmácias já que estão
nesse pacote de clube de vantagens, floricultura, a escola, temos também os trilheiros de Cascavel, né, que fazem um trabalho bem bacana e se uniram também à MIC, porque nós temos agora em novembro, aproveitando, já vou falar sobre o Caminho Terra do Sol. Que esse é um evento marcante também. Esse é um evento marcante, da MIC. 18ª edição esse ano. Então, assim, já fizemos o lançamento no primeiro semestre e agora, né, já se preparando para o evento em si. E os trilheiros de Cascavel, eles são preparados, né? Eles têm um credenciamento no cadastro, né? E tudo isso enaltece e melhora muito mais a qualidade da nossa caminhada, da nossa peregrinação, né? E a edição desse ano, quantas pessoas vão participar? Olha, não são muitas pessoas, porque as comunidades onde é feito a pernoite e tal, não acomodam muitas pessoas. Então, em torno de 50 a 60 pessoas no máximo. Tem um número de inscritos, preenche a vaga ali, né? Daí não tem mais, porque não tem como alojar. Mas no domingo, que é a chegada em Boa Vista, até nós mudamos um pouco o roteiro para conseguir agregar mais pessoas, que foi um pedido do prefeito de Boa Vista. 4 quilômetros antes é a pernoite, antes de chegar em Boa Vista. E ali, mais de 100 pessoas, né, de Boa Vista, acabam indo até Caravaggio, que é lá a comunidade, e eles vêm caminhando até na Nossa Senhora, lá no Morro da Nossa Senhora. Então, aí, como não tem pernoite, nada, é só um trajeto curto, eles acabam que dá em torno de 100, 120 pessoas que soma com os nossos. Aí engrossa. Nossa! Aí quando chega lá em cima é maravilhoso. Subindo o morro e lá, depois que chega, uma visão maravilhosa, é um momento de muita graça, um momento gratificante. E a idade desse pessoal que sai de Cascavel, a faixa etária, é livre? É livre. Se tiver 80 anos, 90 anos, quiser se inscrever, não tem problema. Até vou citar aqui uma pessoa que você é conhecida da sociedade, que caminha todo ano, o Dr. Jesus. Dr. Jesus? Ele está inscrito para essa? Eu acho que ele já está inscrito. E outra pessoa que trouxe o caminho, né? Mas vamos falar aqui, mas ele sai caminhando aqui e vai até lá? Sai caminhando. Não leva ele de carro, não? Não, ele vai caminhando. E vai no trote. O seu Celso Bevilacqua, né? É verdade. Ele que foi o idealizador, né? Ele já fez várias vezes o caminho de Santiago de Compostela, e baseado nesse caminho ele trouxe essa ideia para a MIC, e na época a diretoria abraçou, e todas as diretorias abraçaram essa causa, esse momento bonito, né? E de conexão com a natureza, de reflexão, né? É um momento muito bom. E ele também, né, faz o caminho da Unioeste até Boa Vista. E qual que é a edição, essa de 2026? 18ª. 18ª já? Sim. E o que tem de diferente esse ano? Tem algo que a gente poderia destacar que é diferente em relação às edições anteriores? Na verdade, assim, esse ano nós estamos, nós conseguimos já, com a Prefeitura e o Território Cidadão, com o Juarez Vieira e o Renato Silva, tivemos uma conversa com ele, era uma demanda já de muito tempo, uma melhoria numa comunidade, na primeira comunidade onde os peregrinos passam a noite. Nós necessitávamos de mais banheiros, né? Uma estrutura um pouco melhor, para acomodar mais e melhor as pessoas. E esse ano nós conseguimos, até esses dias encontrei com o Juarez Vieira num evento, ele falou: Sônia, as obras já estão em andamento. Então essa também é uma conquista. E outro ponto importante para destacar é que as comunidades onde são feitas as paradas para o café, para o almoço, para o jantar, para o lanche da tarde é mais, né, individual. Mas nesses pontos das refeições, as próprias comunidades que
fazem alimentação, que preparam a alimentação. Então, aí entra também o viés do turismo rural, né? Onde é uma forma de enaltecer também esses produtores e as mulheres que cozinham, que fazem o bolo, a cuca, a bolacha, as geleias, né? E o pessoal gosta muito porque é um produto de qualidade. Olha só que bacana, né? E vai ser um sucesso esse ano, não se tem dúvida, Com né? certeza. Tem lá um pessoal da ambulância, pessoal médico que acompanha também, né? Então, quer dizer, se a pessoa se tiver qualquer probleminha ali, que é necessário, Sim, né? é necessário. Além de ambulância e tal, nós temos também uma parceria com a Patrulha Rural para ficar, né, por perto, assessorando, né, monitorando, enfim, dando mais segurança, né? E Qual que é o percurso mesmo? Quilômetros? sai São daqui quantos? são 110 mais ou menos. 110 quilômetros. Leva quanto isso. tempo? 4 dias. 4 Sai na dias. quinta de manhã, 6h30, 7 horas da manhã. E chega em Boa Vista domingo ao meio-dia. A Sônia faz também ou vai de carro só fiscalizando e acompanhando? Eu brinco que eu faço a abertura e o encerramento. Ai, vamos ver se esse ano eu caminho um pouco, mas não consigo caminhar muito, não. Eu tenho cirurgia de coluna, então, né, eu não posso andar muito. Mas eu faço uns trajetinhos mais curtos, E outro ponto para destacar também tem o carro de apoio, né? Que, por exemplo, vamos pegar o Dr. Jesus como exemplo. Sim. Se precisa de uma ajuda, não só ele, né? Não é uma discriminação, Dr. Jesus, por favor. Qualquer um que precisa, às vezes torce o pé e tal, tem um carro de apoio da MIC que fica andando, ida e volta durante o trajeto, e sempre tem um carro com o último peregrino, que daí a gente sabe que é o último, que todos os demais estão à frente, que é uma questão de segurança também. Então tem uns que se desgarram, né? Tem, é igual tem a maratona. uns uns vão lá na frente, não é para ir tudo junto. Não. Vão não é uma grupos, corrida, não é uma mas não corrida. precisa Exatamente. ficar esperando. Não. Né? Cada um no seu ritmo, né? E aí tem uns que vão sozinho, tem uns que, né, às vezes aí o grupo de amigos vão juntos, né? Isso mas é bem interessante. Para a gente fechar, eu gostaria que você falasse também, porque é um ano eleitoral, não é? A MIC, ela é a partidária, né? Quer dizer, não tem uma posição, mas defende o voto útil, o chamado voto útil. Eu lembro que a SIC fez essa defesa. Tem alguma campanha nesse sentido ou não se envolve? Na verdade, assim, a MIC é a partidária. Nós sempre recebemos todos os candidatos, né? A gente chama os diretores, os associados, os funcionários para ouvir a proposta de cada um. A questão do voto útil eu considero bem importante, né? E é uma forma de trazer e manter os nossos representantes, né? Mais próximos da gente, né? Então eu considero bem importante e necessário no momento, né? Porque se cada um jogar para um canto, não vai dar nada, né? Ou vai dar o que a gente sabe que vai dar, né? Mas assim, nós já tivemos assim momentos. Para esse ano nós não pensamos, a gente recebe, mas assim, nós já tivemos momentos em que fizemos um encontro na época do Paranhos, por exemplo, quando ele foi para a reeleição para prefeito, fizemos encontros com todos os candidatos, tá? E isso também foi bem marcante, porque assim, todos se posicionaram e colocaram as demandas que iam defender, as bandeiras que iam defender também. Elaborado ali um documento entregue. Essa é a demanda aqui da entidade, né? Então, eu recebi alguns contatos dos assessores, principalmente, solicitando essa demanda. Inclusive do Sindicato das Escolas Particulares, né? Me pediram para fazer esse documento. Aí eu falei com Curitiba, que é o Sinep, e eles fizeram esse documento para entregar, né? E também a questão de... Esse ano, por exemplo, não tem nenhum documento que será entregue aos candidatos ao governo do estado, por exemplo. O que nós pensamos esse ano? O CODESC, que é o Conselho do Desenvolvimento de Cascavel, ele abarca mais de 60 entidades. Então, já foi construído um documento que representa todas as entidades. A MIC participa, então. E a MIC participa, então, nós achamos por bem que não há necessidade de fazer um específico da MIC.
né? Uma porque a FAMPEPAR também, que é a federação, também já fez. A SIC tem, A SIC né? também. Tá fazendo, né? A SIC junto com o CODESC, né? Porque a SIC também faz parte do CODESC. Então, assim, todas as Sindilojas, né? Várias entidades. Todas essas entidades se sentem representadas e esse documento, ele acaba aqui levando todas as demandas que as entidades têm e a sociedade de modo geral. O que mais você gostaria de dizer ao público que nos acompanha? Lembrando que você está nos acompanhando aqui no canal do YouTube do Jornal Paraná, é o podcast Jornal Paraná. Você nos acompanha no Jornal Impresso, ou acompanha as informações de Cascavel, da região do Paraná e do Brasil. Nós temos também as redes sociais, o Instagram, Facebook, são várias as plataformas para que você fique bem informado. O que você gostaria de dizer, além da mensagem também, que a gente aproveita diante de tudo isso que a gente falou aqui da importância da MIC, aquele empresário que gostaria de se associar, de fazer parte, né? Tem os caminhos, né, que você vai falar também. O que mais você gostaria de dizer às pessoas que nos acompanham, Sônia? Então, o meu recado final é: venha conhecer a MIC, venha lá. Temos os vendedores que fazem serviço de o contato direto com os empresários, oferecendo os serviços que nós temos, oferecendo os eventos que nós temos também, as parcerias que nós temos com Sebrae, com o Sistema S, FIEP, SESC, SENAC, enfim, temos vários parceiros, né? E eu considero sempre que, estando associado a uma associação, você está amparado, né? Você tem alguém pensando em você, né? Alguém que pode te ajudar, que pode colaborar, que pode te mostrar caminhos diferentes para o teu negócio. Então, conhecer a AMIC, ver o que ela pode agregar ao teu negócio, isso é fundamental. Lembrando que nós temos um ponto de atendimento lá do Sebrae que faz consultoria gratuita. Então, assim, que o empresário que está no ramo e pensa assim, mas, né, tá difícil, né, que a gente sabe que nós estamos vivendo um momento difícil. Ainda mais agora a questão da reforma tributária. A gente até não falou da reforma tributária, mas dá para falar um pouquinho da reforma tributária também. Sim, essa reforma tributária, o que acontece? Ela está trazendo muitas dúvidas. Inclusive, nós já tivemos 3 palestras com especialistas lá para esclarecer. Porque para os contadores também é muito difícil, porque é tudo novo, é um sistema novo. Então, até se inteirar, saber como que vai ser, e a mudança dos impostos, né, que agora vai ficar mais a nível federal, né, não vai mais ficar nos governos, né, municipal e estadual. Então, tudo isso são mudanças muito drásticas. E você percebe os empresários muito preocupados com isso? Sim, percebemos. Pessoal que está ligado à MIC, sim. Pessoal... Porque ninguém sabe ao certo como vai ser. E tem muito prestador de serviço ali, né? Porque bastante. Quando você fala sobre esse setor de prestação de serviço, me parece que vai ser mais alcançado aí. O setor de serviço, sim, será o mais, assim, afetado, digamos assim, e que nós precisamos, eu sempre falo que receber o associado ou aquele que não é associado da MIC é o momento de trazer ele a consciência de que ele pode sim obter mais informações e fazer o diferente lá no seu comércio, na sua rua, na sua empresa. E a reforma tributária realmente é um calo no sapato dos contadores, principalmente, aqueles que vão ter que estudar muito para entender e poder repassar para toda a sociedade. Mas estamos aí para ver o que vai acontecer. Mas todos serão impactados, naturalmente, a reforma tributária, mas alguns setores haverá um impacto maior com as alíquotas, né, que muitas delas não foram definidas ainda, né? Então tá essa incerteza, esse processo, a transição também, né, a parte burocrática, uma série. O que é para simplificar, tem gente que está dizendo o seguinte, que está ficando mais complicado ainda. Né? Eu tenho minhas dúvidas também, porque eu acho que vai piorar. Não sendo pessimista, né? Mas a gente fica sempre com o pé atrás. Mas então, assim... E a MIC faz esse trabalho também em relação à reforma, você falou das palestras, né? Sim. Isso é muito importante para poder contribuir de alguma forma. Com certeza. E temos também um consultor que faz... Ele marca um horário, o associado marca um horário, vai até lá. E o consultor esclarece todas as dúvidas pertinentes, principalmente a reforma tributária também, além de outros assuntos. Então, a pessoa que nos acompanha nesse momento, um empresário, não só de Cascavel, da região, que queira ser um associado da MIC,
como que ela faz? Qual que é o caminho? Vai até a MIC. Eu sempre Vai lá. falo que eu Presencial, é melhor. Eu gosto do presencial. Mas assim, tem as redes sociais, pode entrar em contato pelas redes sociais, Instagram, né? Facebook, tem o canal da AMIC, né? Que também é um lançamento que nós tivemos agora. Ele é um canal de transmissão. Canal de transmissão. Mas não é pelo YouTube. Pelo WhatsApp, ali você entra, canal da AMIC. E pode entrar ali. Bem prático, né? Bem prático. Tem todas as informações semanais, né? Que sempre agregando e trazendo, principalmente as datas dos nossos eventos. Que tem muitos eventos, a agenda sempre é cheia. A AMIC recebe pessoas, todo dia tem um curso, tem uma palestra, né? E isso tudo é muito bom. E então, além das redes sociais, vai lá, conheça a MIC, porque a MIC é um prédio tão bonito, sustentável, né? Fácil acesso, estacionamento, Isso, facilitou tem muito. Tem o estacionamento a 50 metros da MIC, que é gratuito, pode estacionar lá, né? E conhecer a sede para entender um pouco o que é a MIC. Mas fica o convite aí para que todos vão até lá, conheçam, entrem em contato com as redes sociais e vamos se tornar associado da AMIC, que tem muitos benefícios. Sônia, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Sônia Xavier conversando conosco, presidente da AMIC Paraná, falando um pouquinho sobre os trabalhos da entidade e também comentando sobre outros assuntos que interessam a todos nós. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que você pode nos acompanhar aqui no canal do YouTube do Jornal Paraná, tem o podcast, tem muitas outras entrevistas. Não está inscrito ainda no canal do Jornal Paraná? Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e você pode acompanhar as informações também no jornal impresso, o jornal online, no paraná.com.br, nas demais plataformas, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.